Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência à nossa série As Parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre o episódio E Jesus secou a figueira. Nós já nós já fizemos um vídeo sobre esse assunto nos milagres de Jesus, porque não deixa de ser um milagre, aparentemente de desconstrução, mas o Senhor não faz e não fez nada sem um propósito, sempre com um objetivo. E aqui nós vamos ver esse mesmo texto como parábola, porque aqui o Senhor compara a nação de Israel com essa figueira viçosa, bonita, cheia de folhas, porém sem os frutos do Espírito, frutos de arrependimento. A figueira é uma árvore emblemática que aparece na Bíblia umas 50 vezes e ela sempre representava a nação, o povo de Israel. Essa passagem está em Mateus capítulo 21, versículos 18 a 22 e Marcos 11, 12 a 14 e versículos 20 a 24. Passemos a leitura. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, aqui o Senhor fala do poder da fé. Se pedirmos com toda a fé, com a verdadeira fé do nosso coração, uma fé firme, nós pedimos com certeza de que o Senhor nos concederá. E com certeza, desde que seja da vontade do Senhor para a nossa vida. E então, falando do texto, também vou falar sobre o figo. O figo, ele é, na verdade, uma flor que amadurece. A figueira, ela não dá flores como outras frutas que dão flores e depois se transformam em fruto. A fruta é, a flor da figueira é invertida. Então, ela é uma flor por dentro, em formato de pera. E depois que ela amadurece, ela se torna um fruto, por sinal, muito saboroso. Isso é para ilustrar aqui o nosso estudo. Esse fato, esse evento, aconteceu entre dois episódios importantes. Antes que Jesus secasse a figueira, ele entrou triunfalmente em Jerusalém. Ele estava montado em um jumentinho e foi aclamado como rei dos judeus. Ele foi ali naquele momento homenageado e foi com grande festejo, com grande alegria. E depois acontece o episódio da figueira e em seguida o Senhor Jesus vai purificar o templo. É aquele evento em que Jesus viu os cambistas fazendo da casa de oração um covil de ladrões, de salteadores. Então, com um chicote,
ele consegue expulsar aqueles cambistas da casa de Deus. E quanto à figueira, ela estava cheia de folhas. Então, estava muito viçosa, muito bonita. E para ilustrar também, eu digo que todos nós já sabemos que existe a propaganda enganosa. O que é propaganda enganosa? É quando a propaganda parece convencer e nós compramos algum produto e quando usamos, nós não encontramos nele tudo aquilo que era anunciado. Isso é uma propaganda enganosa. E aí, por exemplo, a gente está necessitando de um shampoo, escolhe aquele que tem uma propaganda muito bonita, muito bem feita, só que quando usamos, nós não achamos que o efeito foi aquele prometido. Então, a gente vai acumulando tanta coisa que vai comprando porque acredita naquela propaganda e depois dificilmente vai encontrar aquele produto que realmente satisfez, que não foi uma enganação, uma propaganda errada, mal feita, né? Porque quando ela é verdadeira, ela fala do que realmente é. Mas é muito difícil um comercial que não fale coisas que o produto, na verdade, não oferece. Continuando. A propaganda enganosa da figueira. Porque quando Jesus avistou aquela figueira, porque ela ficava à beira do caminho. Então, quem passava por ali via que ela estava repleta de folhas. E eu, pelo menos, já tive uma figueira em casa. Quando os frutos aparecem, ela já está cheia de folhas, porque primeiramente nas suas extremidades começa assim a aumentar de tamanho, a crescer, até que os frutos começam ali a brotar. E em seguida, com uma rapidez maior, vão aparecendo as folhas. Então, quando ela está repleta de folhas, viçosa, muito verde, é porque já tem frutos prontos, frutos para serem colhidos. Então, Jesus viu aquela figueira, estava sentindo fome e se dirigiu a ela. Mas quando chegou, não havia frutos nela. Logicamente que Jesus sabe todas as coisas, ele sabia que não havia frutos ali. Mas, para ilustrar, ele conversa com os seus discípulos e fala de sua fome e se dirige até ela. E por isso que ela se tornou em uma parábola. E as folhas da figueira, a gente vê na Bíblia, porque aparece mais ou menos 50 vezes. Desde Adão e Eva, porque quando eles pecaram e se reconheceram nus, eles usam uma folha de figueira que chega até a 20 centímetros de extensão e usaram essas folhas para esconder a nudez, a sua vergonha. E várias passagens. Tem também em Isaías 38, quando o rei Ezequias, ele teve um ferimento, uma ferida de morte, e ele realmente ia morrer daquele mal. Inclusive, o profeta Isaías foi até ele e avisou que ele morreria. Só que ele virou para a parede, lamentou, clamou ao Senhor e pediu que o Senhor livrasse daquela morte, e o Senhor acrescentou 15 anos à vida dele. Mas para que fosse curado, Isaías falou que ele teria que fazer uma pasta de figos, seria tipo uma torta, e colocasse sobre a ferida. E ali ele foi curado, porque o Senhor, sempre que cura, ele pede que algo seja feito, para que nunca nos acomodemos, para que sempre estejamos agindo em favor do reino, para que os propósitos de Deus sejam realizados em nossa vida. Até hoje, muitos usam a folha da figueira para fazer chás e contra vários males, como o triglicerídeos, a pressão alta, também eles falam que é antioxidante, que até é bom contra o envelhecimento precoce. São vários
várias utilidades que tem o chá da figueira. Então, é uma planta muito importante, principalmente porque é emblemática na Bíblia. E por que que o Senhor estava comparando com a nação israelita? Porque o povo de Israel estava vivendo uma falsa religiosidade, porque eles preocupavam com os ritos, com os rituais religiosos e não viviam a graça de Deus. Eles não estavam interessados em obedecerem ao Senhor. Era tudo fantasia, era tudo mentira. E a fé, ela não pode ser falsa, ela não pode ser mentirosa. E a nação estava vivendo de aparência, muito bonita, muito viçosa, mas na verdade não produziam frutos espirituais, frutos que levam ao arrependimento e ao perdão. Por isso que há essa comparação. Então, essa aparência é enganosa, essa propaganda é enganosa. Sem os frutos do Espírito, sem a graça de Deus, somos inúteis. Então, essa figueira, nesse aspecto de servir de alimento, porque Jesus buscou o fruto, porque estava com fome, ela não atendia. E por isso é que o Senhor aproximou dela e, constatando que ela não tinha frutos, ele a secou desde a raiz. Por que desde a raiz? Porque se ficassem raízes, ela poderia brotar e futuramente produzir frutos. Mas, na verdade, o Senhor disse que jamais ela poderia produzir um fruto para alguém. Por isso que ela foi eliminada dessa maneira. Então, ela está sendo mais útil depois de seca, que ela serviu de uma parábola, de uma comparação, do que viva ali na beira do caminho, sem poder servir a ninguém, sem poder matar a fome de ninguém. O Senhor Jesus, ele discerne, ele é totalmente Deus. Então, o discernimento é normal na vida de Jesus aqui na Terra. Nós, sem o Espírito Santo, nós não discernimos e muitas vezes confundimos folhas com frutos. Não sabemos distinguir o bem do mal, não sabemos nunca a raciocinar da maneira correta e muitas vezes nos enganamos. Só com o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a discernir, porque o Senhor é o nosso Deus e ele, pelo Espírito Santo, ele nos ilumina e nós sabemos reconhecer o tempo correto do Senhor. Porque eu falo o tempo correto, porque nessa passagem da figueira, fala que não era tempo de figos. Quando a gente lê sem aprofundar nessa passagem, a gente pensa, mas se não era tempo de figo, como é que o Senhor podia exigir figo da figueira? É porque nós temos que estar sempre aptos, sempre prontos a produzir figos, na verdade, frutos do Espírito. Então, não importa o tempo, em todo o tempo nós temos que estar louvando ao Senhor e também produzindo frutos, frutos espirituais, frutos que permaneçam, não frutos passageiros que não permanecem, que não servem no futuro. Hoje nós vemos, como no tempo de Jesus, muito engano nos cultos, muita aparência de espiritualidade que, na verdade, não correspondem à intimidade de cada um. Por exemplo, quantas vezes nós vemos pela televisão, ou mesmo pessoalmente em cultos, pessoas que se dizem, se acham muito espiritualizadas e sob forte emoção, pulam
gritam, giram, rodopiam e se dizem tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas, na verdade, é um engano muito grande, porque o Espírito Santo não age dessa maneira. O Espírito Santo é sutil. Algo que vem de Deus não pode vir dessa maneira, fazer com que a pessoa saia de si, porque o culto deve ser racional, atendendo aos propósitos do Senhor. Então, não pode ser assim. Quando a gente diz que o púlpito está em chamas, não é porque tem alguém pulando ali naquele púlpito ou promovendo bagunça, gritaria dentro da igreja. Não, é porque a palavra de Deus, quando ela é falada com o coração, com sinceridade, quando ela é falada com verdade, e o Espírito Santo norteando aquela leitura, aquela fala, é fogo do céu, aquece o nosso coração, e nós sentimos naquele culto a presença do Deus vivo. Há muito engano, é como a igreja de Laodiceia, que parecia estar rica, e na verdade era pobre, era cega, era nua, estava praticamente morta, mas não sabia que estava morna, nessa condição de moribunda, mas ela não tinha futuro espiritual. E com o Espírito Santo em nossa vida, nós enxergamos muita coisa que sem o Espírito Santo nós não seríamos capazes. Então, nós temos que sempre estar buscando ao Senhor e sempre orando em verdade, de coração, dirigindo o nosso culto racional ao Senhor, com toda sinceridade, para que o Senhor, ele nos enxergue como nós também o vemos, porque aí ele vai auscultar o nosso coração, ele também vai esquadrinhar o nosso espírito e, através do Espírito Santo, vamos reconhecer a nossa fragilidade, os nossos pecados recorrentes que precisam ser extirpados, como também foram extirpadas as raízes daquela figueira. Também nós vemos nas igrejas certas profissões de fé que não correspondem à realidade. São pessoas que se dizem preparadas, que buscam pelo batismo, mas na verdade não têm noção do ato que estão praticando, não estão preparadas, e mesmo que ali, cheias de emoção, passem pelas águas do batismo, depois a vida delas em seguida não correspondem a vida delas não corresponde àquela emoção, todo aquele movimento, aquela aparente satisfação, porque não havia ainda uma conversão genuína, porque realmente a conversão acontece num instante, e depois, com a nossa vida, com a nossa fidelidade, com o nosso conhecimento da palavra, buscando sempre conhecer o Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando e buscando a santidade, que é um desejo do Senhor para a nossa vida. Então, presenciamos muita profissão de fé que engana, só não engana ao Senhor, porque Ele nos conhece profundamente. E há hoje muitas igrejas que pretendem aumentar a membresia, sem preocupar em preparar bem os jovens, em conscientizá-los da importância do batismo, de uma vida reta diante do Senhor, que corresponda àquela alegria que sentimos ao passarmos pelo batismo, aquele ato público de que nós queremos servir ao Senhor e que nós aceitamos o Senhor como Salvador de nossas vidas e que nós estamos ali tornando essa certeza pública. A religião sem santidade é uma decadência espiritual. Não adianta. Religiosidade, os judeus, principalmente os líderes dos fariseus, eles tinham muita, porque eles levavam a lei a ferro e fogo, queriam cumpri-la,
de toda maneira, mas na verdade era algo superficial e muitas vezes para mostrar a sua santidade fingida, mas na verdade Jesus os confrontava, porque conhece o coração de todos. E ele sabia que ali não havia verdade, apenas uma religiosidade, algo de aparência, mas não havia profundidade, não havia raízes profundas de verdade em seu coração. Van Gogh, o pintor holandês, ele pintou 900 quadros e escreveu 800 cartas. Só que ele não logrou êxito durante a sua vida. Ele só conseguiu vender um quadro para o seu irmão, na época, por 400 francos, que equivale hoje a mais ou menos R$ 2.400, muito insignificante, porque hoje uma obra de Van Gogh, que nem tinha sido exposta, foi vendida no leilão pela bagatela de 83 milhões de dólares. Então, o que eu quero dizer é que, em vida, ele não logrou sucesso, ele não enriqueceu. Depois de morto, é que a obra dele foi reconhecida. Aquela figueira estava numa situação semelhante. Ela estava linda, maravilhosa, tinha o seu valor como planta, mas apenas depois que ela foi destruída, é que ela serviu como um exemplo que até hoje perdurou e perdura através dos tempos pela Bíblia, pela parábola que mostrava como a nação de Israel estava vivendo de maneira errada, sem sinceridade, sem uma fidelidade genuína para com o Senhor. Então, que sirva de lição para nós essa figueira que nem raízes deixou para que não brotasse, para que não servisse no futuro. Que o Senhor abençoe nossa vida, a nossa vida atual e nossa vida futura, que nós continuemos no caminho do Senhor, para que nós possamos viver o reino de Deus nessa terra e na eternidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que nos mantenha firmes nessa estrada, que é o caminho de Deus, que é o melhor caminho, é a melhor estrada que possamos palmilhar, em que podemos seguir. Amém. Que assim seja. Amém.